É um prazer também estar com você agora para ler Eclesiastes. Nós vamos ler juntos o capítulo 3. Estamos no início do livro e o capítulo 3 ele é muito interessante porque ele fala de prioridades e de que há tempo para todas as coisas. Antes de lermos Eclesiastes 3, nós vamos orar. Vamos lá? Bondoso Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade de abrir a Bíblia com os meus amigos da Novo Tempo. Dá-nos sabedoria para entender este lindo capítulo, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos então ler Eclesiastes capítulo 3. É um capítulo que fala que há tempo para todas as coisas, então eu vou começar lendo do verso 1 e vou seguindo. Vamos lá. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Nesses versos, do 1 até o 7, Salomão então fala de que há tempo para tudo. Ele está falando aqui então que nós devemos fazer um planejamento para a nossa vida. Planejamento para curto prazo, médio prazo e longo prazo. Planejamento para os filhos, planejamento para a sua vida pessoal, para o seu trabalho, ter sonhos, metas e ambições saudáveis. Uma palavra que aqui tem incomodado algumas pessoas é quando Salomão fala que há tempo de matar. O que ele quis dizer com isso? Alguns teólogos acreditam que ele esteja se referindo aqui, como Salomão era rei, a criminosos que recebiam pena de morte. Ou talvez a animais que haviam sido feridos em campo de batalha e que não tinham mais cura. Então, eles praticavam uma morte, um sacrifício para poupar aquele animal de muitas dores. Bom, seja o que for, o que Salomão está falando é que há tempo para todas as coisas e nós devemos atentar para isso. Mas há outros versos muito interessantes também em Eclesiastes capítulo 3. Por exemplo, vamos ler juntos Eclesiastes capítulo 3 e o verso 11. Diz a Bíblia: tudo Deus fez formoso, no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Bom, apesar de nós termos tempo para todas as coisas, e às vezes nós sermos até escravos do tempo, Eclesiastes capítulo 3, ele diz que no nosso coração Deus colocou a eternidade. É aquele sentimento humano pela eternidade, o desejo pela eternidade. Você sabe que todo ser humano sente um vazio no seu coração, que só pode ser preenchido plenamente pela presença de Deus. Porque Deus colocou esse desejo dentro do nosso coração. O desejo de Deus, o desejo de adorar algo, o desejo de buscar as coisas espirituais. Então, mesmo que você diga que não crê em Deus, que não crê em nada, dentro do seu coração, lá no fundo, você crê em alguma coisa. Lá no fundo você tem um desejo de algo mais, que talvez você não saiba o que é. É esse desejo de Deus, de buscar a Deus, que Deus colocou no nosso coração. No pensamento humano está implantado uma profunda preocupação com o futuro e o desejo por Deus, o desejo por algo maior. É essa eternidade, que em hebraico se chama Olam, que Deus plantou em nosso coração. Então, se você está sentindo-se só, se você não vê sentido na tua vida, se você até sentiu vontade de se matar, de se suicidar,
Talvez é porque você esteja ausente de Deus, longe de Deus. Talvez porque você esteja necessitando buscar mais o Senhor e estudar mais a palavra do Senhor. Deus colocou em nosso coração um desejo pelas coisas espirituais. É por isso que quando nós estudamos a Bíblia, nós ficamos felizes, nós nos satisfazemos. Quando a gente começa a descobrir as verdades das Escrituras, elas preenchem plenamente o nosso coração. É por isso que a Bíblia diz lá em João capítulo 8, verso 32, citando as palavras de Cristo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando a gente lê lá em João capítulo 17, verso 17, menciona que a palavra de Deus é a verdade. E lá em João capítulo 14, verso 6, diz que Jesus é a verdade. Então, quando nós estudamos a palavra, quando nós estudamos sobre Cristo, quando nós aceitamos a Cristo em nosso coração, nós somos libertos do medo, do eu, do temor, nós somos libertos dos vícios e somos felizes. E por que somos felizes? Porque esse desejo de Deus, Deus implantou Ele próprio em nosso coração. Ainda lemos o seguinte em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 14. Sei que tudo Deus faz, tudo quanto Deus faz, durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Então, o que Deus faz é perene. O que Deus faz é eterno. Além disso, diz aqui que nada podemos acrescentar naquilo que Deus fez. Obviamente que aqui está falando da nossa limitação, né? A primeira interpretação dessa frase. Diante do que Deus faz, nós somos limitados. Diante do que o Senhor pode fazer, nós somos incapazes. Por isso nós precisamos depender dEle, agarrar na sua mão e seguir em seus caminhos e confiar no Senhor. Mas também podemos fazer uma outra aplicação, lembrando-se de Apocalipse, que diz que nós não podemos nem acrescentar nada à Bíblia, à revelação da palavra de Deus, a profecia, e nem retirar nada. Ou seja, a profecia, a palavra de Deus, deve nortear a nossa vida. Mas nós não devemos impor à palavra de Deus os nossos costumes, os nossos hábitos, os nossos pensamentos, aquilo que nós achamos que é certo ou errado, porque é a palavra de Deus que deve nortear a nossa vida e não nós nortearmos a palavra de Deus. Outra lição de Eclesiastes, capítulo 3, está escrita no versículo 19. Aqui diz o seguinte, 19 e 20. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Uau! E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade, tudo é passageiro. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, todos vão voltar para o pó. E aí no verso seguinte, ele diz assim, 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirigem para cima e dos animais para baixo, para a terra? Então o que ele está apresentando aqui é que a morte de um cachorro, de um boi, de um leão, de uma galinha e de um ser humano, ela é igual para todos. Todos vão para o mesmo lugar, todos vão para a decomposição, todos vão necessitar serem enterrados, sepultados. Todos param de respirar, o coração de todos para de bater, o cérebro de todos para de funcionar. Então o destino, Salomão diz, olha, o destino do homem e dos animais é o mesmo. Porém há uma diferença. A diferença é a esperança. A esperança que norteia o coração do ser humano, porque nós, seres humanos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então a Bíblia fala em vários outros capítulos e livros o mesmo que disse Salomão. O vivo vai para o mesmo, o ser humano vivo vai para o mesmo lugar do animal. Só que os demais livros da Bíblia ampliam isso dizendo, mas o ser humano não ficará lá para sempre se ele morreu fiel, se ele morreu crendo no Senhor. Se ele morreu justo, ele vai ressuscitar na segunda vinda do Senhor. Amém, querido amigo? Por exemplo, vamos ver dois textos. Um deles, Evangelho de João. Abra a Bíblia comigo em João, capítulo 5. Vamos lá.
João capítulo 5, versículos 28 e 29, a Bíblia diz assim, ó. Vamos lá comigo, aqui está, estou abrindo a Bíblia, nesse verso, aqui está. Diz a Bíblia o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito mal, para a ressurreição do juízo. Então, há uma esperança para os justos, há uma esperança para os seres humanos que morreram e dormiram, digamos assim, no Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo também fala sobre isso, há muitos outros textos, mas Paulo também fala, ele diz, por exemplo, no 15, verso 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. O capítulo 15 é o capítulo da ressurreição, então ele está falando aqui sobre a ressurreição e começa falando da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, a despeito da morte ser igual para os homens e também para os animais, há uma esperança para os homens, para os seres humanos. A esperança da ressurreição em Cristo Jesus no dia da sua segunda vinda. Bom, resta-nos então nos prepararmos para esse dia, não é verdade? Tudo tem seu tempo e agora é o tempo de nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo e para aquele dia quando nós descansarmos, para descansarmos do Senhor. Tudo bem? Tudo certo? Vamos orar então para que nós possamos aproveitar esse tempo para nos preparar? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade, o tempo que o Senhor nos dá agora de graça, para que nós possamos nos preparar para a sua segunda vinda e assim ressuscitarmos para uma nova vida lá no lar celestial, eternamente com o Senhor. Obrigado por essa promessa, Pai. Oramos em Teu nome. Amém. Valeu, que Deus te abençoe, foi muito bom estar com você mais uma vez. Um grande abraço e lembre-se, seja reavivado por sua palavra. Tchau, tchau.